Oi, sou Charles, da ANCAP. A história começa com um homem nervoso pegando o trem. Quando desce, sai correndo desesperado e é cercado por um grupo que de algum jeito conhece seu segredo. Eles tomam o lugar com fumaça e o cara mostra um combate insano, espancando vários atacantes. Os agressores arremessam várias lâminas contra ele, então ele saca uma própria para revidar. Depois eles usam agulhas metálicas chamadas Senbon, mas o cara tem reflexo de outro mundo, pega com os dentes e devolve atirando. Infelizmente, o homem é subjugado pelo número deles. Uma engenhoca prende seu pescoço e ele é arrastado por um sujeito assustador, que o arremessa no chão e crava a espada para acabar com ele. Os atacantes ligam um aparelho para confirmar que o alvo foi eliminado e vão embora. Em outro lugar, um fazendeiro chamado Joe curte a vida na roça, e mais tarde volta para cuidar da sua motocicleta. Brinca com o filho pequeno, Kyle, que tenta se esgueirar e diz que tem olhos na nuca. Aí chega a mulher, Sarah, e não acredita como a cara do Joe tá suja. Kyle explica que a máscara dele é tipo as do Zone, mas que esses são gente ruim. Joe avisa que os Zone podem confundi-lo com um deles, mas Kyle tem certeza de que o pai forte vai enfrentá-los. Joe fala na brincadeira que não sabe se venceria esses personagens fictícios, e Sarah diz que ela mesma acaba com eles por Kyle. Joe zoa dizendo que precisa terminar a moto rápido para não ter que resgatá-la depois. Mais tarde, uma reportagem diz que o homem de antes foi morto, e Sarah fica preocupada que possa ter sido obra do Zone. Kyle tem certeza que foi eles, mas é hora de ir dormir. O menino dá boa noite para a mãe, e Joe lembra que o aniversário dele tá chegando. Com Kyle dormindo, Joe verifica atento às câmeras da casa. Sarah fica inquieta por causa do jeito como o homem foi eliminado. E pior, ninguém encontra informação sobre quem ele era. Joe diz a ela que não há nada com que se preocupar e garante que ninguém vai encontrá-los no meio do nada. Sarah teme alguém chamado Ceifador, mas Joe explica que não pode ser ele, já que sempre agiu sozinho. No dia seguinte, vemos o quão cuidadoso Joe é ao apagar impressões digitais de uma maçaneta. A família jovem volta à vida tranquila e Joe faz de tudo para ser um bom pai, animando o filho. Numa noite, reportam que outra pessoa perdeu a vida pelas mãos de uma organização misteriosa. Já são vários casos recentes, e uma investigação em grande escala começa. No aniversário do Kyle, a família aproveita um churrasco carinhoso. Eles zoam, cantam parabéns. Kyle apaga as velas do bolo preferido, abre um presente e ganha um videogame enquanto Joe lhe dá um capacete novo. Joe prefere esse capacete ao assustador Máscara Oni, então Kyle declara que ele não é mais vilão. Agora é herói. Sarah diz que só gosta de ver o rosto normal dele e todos se abraçam afetuosamente. Eles não podiam estar mais felizes e trocam declarações de amor. Naquela noite, Joe se levanta, pede calmamente que a esposa fique na cama e vai até o andar de baixo, onde tudo parece normal. Nesse momento, algo surge na janela e Joe é atacado. Os invasores forçam a entrada, mas Joe luta com maestria contra vários deles. Pega uma arma e usa sua espada para eliminar alguns homens. Enquanto destrói um dos agressores, Joe ouve o filho gritar, alerta, ele parte para a ação, bloqueia outro que tenta pará-lo e o derrota por completo. Joe corre para achar a família enquanto alcança algo, mas outro agressor lhe dispara 2 agulhas de metal no pescoço. Ferido, ele se recusa a parar e sobe rastejando as escadas. A dor o derruba, e vemos uma figura misteriosa do lado de fora. Joe finalmente chega ao 2º andar e encontra vários atacantes mortos, mas fica horrorizado ao ver Kyle e Sarah inertes no chão. Um choque avassalador percorre o corpo de Joe, e o sujeito de rosto maligno explica que a esposa dele lutou bem. Esse monstro enfiou a lâmina no pescoço dela, incendiando Joe de fúria cega, mas ele é esfaqueado pelas costas. Joe arrasta o agressor enquanto tenta voltar para a família, mas o corpo não aguenta. Logo ouvem-se sirenes. Alguém deve ter avisado a polícia. O líder confirma que Joe não sobreviveu, então saem pouco antes da chegada dos policiais. Ao entrarem, os agentes se deparam horrorizados com a família massacrada. Mais tarde, o que parecia ser Joe reaparece consciente. A primeira lembrança é da família sem vida e ele vomita, tomado pela emoção. Na próxima vez que acorda, está num hospital e a enfermeira grita por Joe só consegue falar o nome da mulher e desmaia de novo. Ao acordar de vez, o médico explica que ele voltou à vida milagrosamente depois que o legista já o havia declarado morto. Joe não dá a mínima pra isso, só quer saber da mulher e do filho. Infelizmente, dizem que eles não sobreviveram. Lá fora, aparecem 2 visitantes, Mike e Emma do FBI. Eles pedem ajuda na investigação e fazem várias perguntas sobre quem poderia ser o agressor. Joe não fala nada, mas Mike percebe que ele está ficando muito irritado, então deixa o cartão e se afasta. Péssima hora pra insistir. Mike conta pra Emma que é só um palpite, mas acredita que Joe sabe quem atacou a família. Decidem revezar as vigílias, e Emma começa observando Joe do telhado. Joe lembra de momentos antes, quando o levaram para se despedir da família. A enfermeira viu que ele já não conseguia mais mover-se, porque tinha travado a cadeira de rodas. Joe tremeu de raiva e não suportou chegar perto dos corpos dos entes queridos. No telhado, memórias da esposa e do filho invadem sua mente, e ele começa a resmungar de ódio.
A raiva explode e ele vai ao pulso de novo, puxando uma agulha de metal. Ao se perfurar, algo estranho acontece ao corpo, e naquele instante vários assassinos o atacam. Ele ainda está tomado pela raiva, explode e derruba com precisão vários atacantes. Joe mostra força e técnica impressionantes enquanto, de alguma forma, assume o controle da luta. Mas não pra por aí. Joe faz uma espécie de jutsu e vira fumaça negra. Esse golpe é brutal, permitindo eliminar vários assassinos num piscar de olhos. Emma não faz ideia do que acontece e Joe nem explica. Nocauteia ela. Enfurecido, ele retoma o ataque implacável e despedaça mais alguns inimigos. São muitos e Joe do nada lança uma espada contra o elevador. Depois vemos por quê. Ele usa um mastro para se defender e empurra os assassinos que restavam para dentro do elevador. Mesmo em desvantagem numérica, fica claro que são eles que estão presos com ele, não o contrário. Joe sobe em cima dos corpos ao chegar a outro andar e espalha pavor entre os que sobraram. Mike estranha ela não atender e, ao chegar, fica chocado com vários corpos. Joe termina perto dali e é encontrado pelo líder dos assassinos. Memórias voltam e ele ataca o líder com fúria. Esse líder não é como os outros, se defende bem e consegue enfiar um aparato no pescoço de Joe. Joe se livra rapidamente, mas a luta segue equilibrada. Joe acaba usando de novo sua habilidade das sombras, o que lhe dá margem para um ataque devastador. Ele emenda mais golpes e a luta termina pouco depois. Joe exige saber como eles acharam ele e a família, e como tinham certeza que era ele. O líder debocha. Por mais que Joe mude de aparência, nunca escapará do seu destino. Joe então dá um choque no sujeito e tira a máscara. Não fala mais uma palavra e põe fim à vida do líder. Vai ver a família, mal suporta olhar e cai de joelhos. Depois, Joe volta para casa, abre um buraco na parede, tira uma caixa escondida, dentro há vários objetos, inclusive uma máscara, e olhando uma foto é invadido outra vez por memórias da família. Temos uma última visão da casa da família, antes de Joe pôr fogo nela. Joe observa a vida, que antes era cheia de amor e paz, se transformar em chamas, coloca a máscara e a memória é consumida, mas dá pra ver que a raiva dele não morreu. Mais tarde, Joe revive o episódio horrível da morte da família. Desta vez, a mulher o chama pelo nome verdadeiro, Raigon. Sem disfarces, a família aparece como era, e o filho grita por ele. Nesse instante, Joe acorda do pesadelo e vemos que ele amarrou o líder dos assassinos. Ele tá acabado e desaba. Se surpreende com a chegada de alguém, e o visitante também. Achavam que só se veriam na outra vida. O homem é médico e se espanta por Joe não estar com o disfarce. Joe conta que a organização descobriu um jeito de enxergar através do mascaramento. O médico pergunta por que o corpo dele sempre é tão massacrado, até que vê o braço de Joe e entende. Joe usou a arte secreta da consciência Stark. É o que explica ele ter se esfaqueado no telhado. O médico manda nunca mais usar aquilo. Da próxima, pode matar. Ao ver as costas de Joe, diz para esquecer esse da próxima. Ele deveria ter morrido quando foi esfaqueado. Joe não faz ideia de como sobreviveu, o médico suspeita que alguém por aí pode estar mantendo ele vivo. Serão 6 dias inteiros até Joe se recuperar por completo, mas ele só quer melhorar o bastante para arrancar respostas do convidado amarrado. O médico pergunta qual é o plano depois disso e a resposta de Joe é enxuta. Ele vai caçar todo mundo responsável pela morte da família. O médico dá algo para ajudar na recuperação, dói pra caramba, e Joe desmaia. Quando melhora um pouco, vai ver o líder dos assassinos. Joe não fala nada, vai direto e enfia uma lâmina. Fere o homem várias vezes. O assaltante lembra que ninjas não quebram, mas Joe surpreende ao dizer que já sabia isso, e continua a esfaquear. Dias passam e Joe não para. O assassino tenta entender o que ele quer provar e implora para que Joe acabe logo com sua vida. Joe ignora. Mais dias passam e ele continua a provocar dor no sujeito. Um dia, Joe encharca de gasolina. O assassino começa a delirar, dizendo que queria ter visto a cara da mulher dele. O filho só ficou apavorado como todo mundo, mas a esposa... Essa era diferente. Os olhos dela estavam cheios de raiva e ódio até o fim. Essa onda vai mais longe. Joe conta que ela chorava mais a cada vez que ele fincava a espada. Joe pede que ele escute com atenção e diz que vai gravar os olhos da família na memória para sempre. Em seguida, descreve a dor terrível que pretende infligir. Joe fala que ele nunca terá o alívio doce da morte, que vai viver tremendo de medo do Zone Além. Acende fogo no homem e observa enquanto o assassino grita de agonia. Em outro lugar, Mike é retirado da investigação sobre Joe Logan. Ordem de cima, porque o que rolou no hospital deixou os chefes irritados. Não havia câmeras no telhado e ninguém sabe de quem é o sangue. Mike lembra que a Emma viu tudo, mas o jeito dele sugere que precisa interrogá-la de novo, pois ela mudou a história. Ele fica furioso por ela ter desistido. Ela ri, achando óbvio que os chefes querem encobrir. Algo suspeito, e ela sabe que o melhor é fingir obediência. Mas às escondidas, investiga Logan em família. Descobriu que usavam nomes falsos e que ninguém realmente existia. De volta a Joe, ele olha o aparelho que cria sua máscara e lembra que disseram que aquilo protegeria todo mundo.
Monta na moto e sai à procura, mas o primeiro lugar que confere está vazio. Joe percorre longas distâncias atrás de outros locais e só encontra decepção. O último lugar checado também está vazio, e a frustração dele só aumenta. Naquela noite, uns policiais corruptos entram num bar e se zangam porque o caixa não dá dinheiro suficiente. Joe está lá. Um dos caras acha boa ideia perguntar se a moto dele do lado de fora é roubada. Joe ignora. O policial pede a carteira. Ele ignora de novo. O policial tenta segurá-lo e leva um nocaute. Joe sai tranquilo, mas o outro policial tenta atacá-lo por trás. Joe nem encosta no cara quando desfere o soco, mas a força do golpe manda o policial voando. Lá fora, Joe olha para a viatura e lembra do cartão de visita que o Mike lhe deu. No dia seguinte, Mike acha que a Emma tá só brincando, mas ela avisa que está investigando um crime. Muitos negócios sujos agora rolam na realidade virtual, e ela precisa fechar isso para ter tempo de investigar o Joe. Emma explica que o avanço da RV explodiu de vez recentemente, e tudo graças à empresa OWSA. Nesse instante, Mike leva um susto ao receber uma ligação do Joe. Ele tira a Emma do óculos na boa e pede para ela rastrear a chamada. Mike tenta arrancar do Joe quem ele realmente é, mas o Joe também tem perguntas. Quer conversar, então Mike aponta que já estão conversando. Isso irrita o Joe, que quebra o celular. Ele liga de novo dando mais uma chance, mas avisa para parar de brincar. Joe deixa que Mike escolha onde se encontrar e Mike marca num restaurante. A ligação acaba, e a Emma fica chateada por não conseguir rastrear o Joe. Enquanto Joe caminha para o encontro, vemos anúncios da ALSA por toda parte. Os anúncios juram que a tecnologia ALSA protege todo mundo e é tão essencial que as pessoas têm que tê-la em todos os aspectos da vida, para sempre. Joe chega perto do restaurante e observa enquanto Mike entra. No restaurante, Mike manda o proprietário dar uma volta. O dono sai a contragosto, mas avisa que qualquer entregador deve deixar os pedidos na mesa junto à porta, que é onde os pedidos ficarão. Joe finalmente chega, mas Mike quer ver o rosto para confirmar que é ele. Joe mostra o cartão que deu antes e isso não basta. Joe decide ir embora, mas Mike acaba aceitando falar com ele. Joe só quer saber quem é o responsável pelos assassinatos em série recentes, e combina responder as perguntas do Mike. Mike até fica aliviado, mas então o policial louco saca a arma. Ele diz que não faz acordos com suspeitos e manda Joe ajoelhar. Nesse momento, um entregador entra e pega um pedido. Mike se pergunta por que Joe não aproveitou para correr, mas o Joe ainda quer conversar. Nesse momento, outro entregador pega um pedido. Mike avisa Joe para não fazer nada enquanto circunda a mesa e anuncia que ele está preso. Joe não se mexe, mas Mike se irrita quando um terceiro entregador entra no restaurante. Mike não entende, já não há mais pedidos, e esse entregador parte para cima. Joe salta para impedir o golpe, mas o rosto dele é revelado, e Mike fica quebrando a cabeça. Quem é esse cara? Joe acaba entrando na briga, e dá pra ver que esse atacante não é entregador algum. Mike tenta prendê-los, mas quando o falso entrega-ataca parte pra cima, ele é forçado a atirar. Joe o salva de ser morto, e a luta esquenta quando o agressor mostra que tem mais braços. Joe é empurrado para trás, mas usa um jutsu de sombra para materializar 4 braços e 2 cabeças. A batalha continua intensa, só que agora Joe tem mais braços e consegue segurá-lo. Joe o afasta e se prepara para dar fim na luta, quando percebe que os braços extras eram na verdade outra pessoa escondida na bolsa. O segundo cara o ataca pelas costas, e Joe luta com unhas e dentes contra esses dois assassinos. Joe salva Mike de novo e arremessa um pouco de álcool nos assassinos. Ele incendeia as espadas, a briga fica perigosa, e Joe até toma um gole do álcool para cuspir uma bola de fogo nos oponentes. Aproveita o momento e lança todas as lâminas, espetando um e destruindo o outro. A loucura acaba. Mike, atônito, implora para Joe dizer quem ele é. Joe responde apenas pato laqueado, o que deixa Mike puto. Isso é só um item do cardápio. Mike quer saber do sujeito do hospital, então Joe usa o aparelho para mostrar a identidade mascarada. Joe revela. Ele é um ninja, aqueles entregadores falsos também, assim como os caras do hospital. Aí os dois têm que se abaixar enquanto o grupo atira neles de fora. A coisa piora quando olham pela janela e um atacante dispara um foguete. O lugar inteiro explode e os agressores fogem. Joe some, mas a gente o vê lá em cima observando Mike. Mike olha o peito e vê que a lâmina do ninja atravessou sua armadura. A espada não tem nenhum risco, nem depois da luta com Joe, e ele se pergunta quem foi capaz de forjar uma arma tão doida. Nesse momento, um anúncio da OWSA aparece atrás dele, e os dois ficam olhando enquanto a propaganda explica por que todo mundo precisa da tecnologia OWSA. Em outro lugar, um homem chamado Zai avisa ao seu mestre que o Alpho, infelizmente, ainda está vivo. O mestre fica irritado e fala o nome de Rigon. Em outro canto, um político foge de casa que acabou de ser atacada, implorando a Deus que afaste os demônios, até que começa a ouvir algo sinistro. De repente, várias mãos aterrorizantes surgem do nada e o matam. O responsável observa perto e parece desenvolver uma estranha simpatia por Joe, cuja foto ele tem no celular. Depois esse cara recebe a visita do mestre Yamagi. Ele reclama que o último trabalho foi um tédio, e diz que seu talento merece missões mais empolgantes. Yamagi lembra que ele é só uma espada e armas não têm vontade própria.
Yamagi diz que exilados como Rigon não são mais considerados ninjas. Ao saírem, viram inimigos e devem ser eliminados imediatamente, pois não podem correr o risco de alguém descobrir suas artes secretas. Rigon é um dos ninjas mais elite de toda a história do Japão. Dominou incontáveis técnicas de combate e é completamente impiedoso ao eliminar seus alvos. Eles já o mataram uma vez, mas acham que ele sobreviveu graças à sua arte secreta. Yamagi quer acabar com ele de vez para descobrir o segredo da técnica. Yamagi já ordenou dos preparativos, mas o outro se preocupa mais com o tal ceifador. Em outro lugar, um homem de vermelho se decepciona ao ver que Zai esqueceu tudo o que ele lhe ensinou sobre lutar com orgulho. Agora ele age só com violência, então o homem se pergunta quantos dos antigos companheiros ele já matou. Zai vem eliminando os exilados da organização corrupta, mas este lembra que não conseguiram matar Rigon. Rigon provou que quem acredita nas antigas maneiras não cai diante de gente como Zai. O Homem de Vermelho tem certeza de que, quando os outros exilados souberem disso, vão se levantar contra a organização, assim como ele. O Homem de Vermelho foi quem ensinou Shi a manejar a lâmina, mas agora precisa acabar com o que começou. Ele solta um golpe incrivelmente poderoso e diz a Shi que é impossível defender-se contra uma lâmina de vento. Essa é a arte secreta dele, chamada Andorinha Voadora. Shi ainda está vivo, mas o homem tem certeza de que isso não vai durar. Ele quer repetir o ataque, mas percebe que a espada de Shi sumiu. Um olhar no peito revela que Shi, de alguma forma, conseguiu cravá-lo e ele está derrotado. Está pronto para ir para as profundezas do inferno e esperar por Shi. De volta aos outros, Yamagi revela que proibiu o ceifador de enfrentar Rigon. Na delegacia, avisam Mike que o ataque no restaurante foi só trabalho da máfia. Mike fica furioso com a cara de pau da encenação e recebe uma ligação do chefe. Lembram-lhe que vai se aposentar logo, então é melhor não enfiar o nariz onde não deve. O chefe quer que ele fique em casa até o dia da aposentadoria, e deixam os papéis com Mike. Em outro canto, Joe está num esconderijo e acende um fogo. As lembranças da família voltam a assombrá-lo, então precisa respirar fundo e se recompor. Mike chega para o encontro como combinado, mas ressalta que o dono do restaurante foi incriminado. Quer resolver isso depois, por hora vão aproveitar um pato laqueado. Lá dentro, revisam tudo o que sabem até agora. As lâminas usadas no ataque são de uma liga especial e a patente pertence a Osa. Há claramente ligação entre eles e os ninja, mas Mike ainda precisa investigar mais a fundo. A Osa é uma empresa muito perigosa, tem até o FBI na mão. Joe não tá nem aí pros perigos, eles mataram sua família, então jura caçar cada um e fazê-los pagar. Mike lembra que terá de prendê-los se fizer isso, mas decide que há muitos outros canalhas a serem algemados primeiro. Ainda não tá pronto para se aposentar, queima os papéis e faz uma trégua com Joe. Joe lhe serve uma bebida e diz que é assim que alianças se formam. Não é álcool. Ele prefere energético. Mike conhece alguém que sabe algo sobre a Osa. Então vão ao encontro de Emma. Mike zoa o carro sucata dela, mas ela retruca rápido que o dele é bem pior. Joe se revela um fanzaço de carros ao saber tudo sobre o Fusca dela. Até se espanta quando ela conta que sabe que ele é ninja. Mike diz que pode confiar nela, mas que precisa mandar ela ficar calada quando fala demais. Emma aperta todo mundo no carro minúsculo e mostra toda a tecnologia que instalou. É praticamente um computador gigante sobre rodas que ela montou sozinha. Suas pesquisas descobriram que a OWSI é uma multinacional envolvida em armamentos militares. E não para por aí, eles mexem com entretenimento, energia limpa e praticamente toda a tecnologia existente. É como se estivessem dominando tudo, substituindo software e hardware sem parar. Todo o país usa a tecnologia deles até certo ponto, mas esse crescimento rápido gerou boatos sombrios. Várias pessoas incômodas à empresa, figuras de rivais e jornalistas investigativos, morreram de formas misteriosas. A vítima mais recente foi o político careca que morreu em algo que acham ser um acidente de carro. Ele barrava empresas estrangeiras, mas o substituto faz exatamente o contrário. Ele está ativamente atraindo empresas estrangeiras, e uma delas é a Osa. Essas mortes vêm demais no ponto para favorecer a Osa, então ela suspeita que estejam por trás de tudo. Elzer, um cientista, mostra ao chefe um reator notável. Ele está indo até melhor que nos testes anteriores. Agora produz 2.200.000 kW por segundo. O chefe proclama que essa tecnologia vai mudar o mundo, e decreta que a Osa tem de ser a única empresa. A tecnologia deles vai melhorar a vida de todo mundo, e a Osa será o novo padrão global. Depois disso, Yamagi o encontra. Yamagi mostra a foto do ataque ao restaurante, e o homem confirma que eram homens dele. Ele justifica que só testava uma nova arma, e achou que um ninja seria o alvo perfeito por causa de habilidades sobre-humanas. Temendo a fúria de Yamagi, ressalta que mirou num ex-ninja, não num membro da organização. Ele tenta lembrar Yamagi de que são parceiros, mas Yamagi manda ele nunca mais fazer isso. Em outro lugar, Emma mostra para os caras o centro da enorme empresa chamada Ausa. Ousa City é uma cidade experimental totalmente gerida pela organização.
Nesse momento, Joe impede que Mike leve uma lâmina no crânio quando sofrem um ataque. Emma tenta tirá-los dali, mas uma espada continua perfurando o carro. Mike atira no telhado e Joe faz umas manobras ninja para localizar o agressor. Joe enfia sua própria espada pelo telhado, mas o caminhão Kun bate em cheio neles. Joe encontra 2 desacordados e vê o atacante do lado de fora. Esse ninja doido lança uma chuva de lâminas, então Joe sai para enfrentar o cara. Ele usa uma máscara estranha e dá trabalho para Joe enquanto sobem o prédio. O sujeito empurra Joe para trás um pouco e mostra que tem vários braços mecânicos com câmeras nas pontas. Aquelas câmeras identificam Joe como inimigo, e ele fica numa saia justa ferido. Joe usa de novo seu poder das sombras para conjurar mais braços para si. O inimigo o segura, mas Joe vira a situação a seu favor. Joe corta alguns mísseis do cara, mas o sujeito ainda tem mais poder de fogo escondido no rosto. O incrível Joe desvia dos projéteis no ar e acaba destruindo o cara por completo. Uma espada na cabeça não é suficiente para Joe, então ele pega a câmera do sujeito e o joga do telhado. Joe sabe que alguém está assistindo e manda avisar que agora é a vez deles. Uma ambulância leva Mike e Emma, e Joe recebe uma ligação. Ele hesita em atender, mas ao pegar o telefone a voz do outro lado diz que está feliz por finalmente poderem conversar. A voz chama Joe pelo nome verdadeiro, e ele fica chocado. A pessoa recusa dizer quem é, mas sabe que Joe pretende ir a Osa City. Ela avisa que o lugar é protegido por várias camadas de segurança e diz que será impossível Joe passar sozinho. Claro que Joe não confia nesse sujeito, mas fica surpreso quando o misterioso recita um poema ninja. O homem diz ser um ninja exilado também, e que se Joe quer cumprir a missão, deve esperá-lo num local combinado. Num hospital, Mike observa um desenho feito pela filha. Um flashback mostra que ele vivia atolado no trabalho e quase nunca atendia a esposa, até um dia em que, atendendo às chamadas insistentes, recebeu a notícia horrível. A filha de Mike morreu num acidente de carro e a esposa ficou destruída. Perceber que não aguentava mais ser casada com um agente do FBI a levou a deixá-lo. Agora Mike só pode ficar encarando aquele retrato da família feliz que já foi, até que Joe interrompe e fala de alguém disposto a ajudar. Mike desconfiado, Joe também, mas o cara sabia um poema que só circulava na antiga organização. Emma confirma que o sujeito estava certo sobre o sistema de segurança aterrorizante da OSA. Pelo que ela apurou, só um fantasma passaria por aquilo. Mike teme que seja uma armadilha e Joe responde que, se for, ele mata quem tentar prendê-lo. A situação fica pior porque o chefe de Mike está em cima dele, e Emma acha que deviam parar de tentar invadir. Em vez disso, ela achou uma comunidade na Dark Web que monitora a corporação OSA. Eles acreditam que a OSA está construindo armas de destruição em massa para dominar o mundo. O moderador lateral seria um ex-pesquisador da OWZ, e então Emma quer interrogá-lo. Mike não quer que ela vá e diz que esse tipo de missão é para velhos que não têm mais nada a perder. Emma recusa deixá-lo ir sozinho. Estão a um passo de descobrir os segredos sombrios da OWZ. E a informação pode valer milhões. Joe começa a sair, mas Mike pergunta se a esposa de Joe sabia quem ele realmente era. Joe conta que sabia, ela também era ninja, e que para ficarem juntos tiveram de quebrar um código que exige que o ninja seja emocionalmente desapegado até dos aliados. Mike entende que Joe quebrou esse código por escolher a família. Em outro lugar, o executivo da OSA, Joseph, fica impressionado ao saber que Joe sobreviveu ao último ataque. Mesmo uma única unidade produzida em massa poderia destruir um pelotão inteiro, mas não era um páreo para o Joe. A assassina chamada Liu se pergunta se Joseph vai entrar na briga de verdade, mas Joseph só quer coletar dados. Liu fala umas coisas bem safadinhas, então a guarda-costas de Joseph, Lily, se oferece para calar a boca dele. Joseph põe a reunião nos eixos lembrando que Joe vai para a cidade, mas o outro lembra que a segurança é impenetrável. Joseph quer saber questionar a opinião do tal Big D, mas esse sujeito é vaidoso pra caramba. Só liga no próprio destino e avisa que vai destruir quem atrapalhar. Liu solta mais uma safadeza, e Yamagi usa seu poder para fazê-lo calar. Ele explica que vão descobrir qual é a arte secreta do Joe e só depois eliminá-lo. Joe se recusa a ser mandado por quem não é seu chefe, mas concorda com o plano. Depois, Joseph lembra a Dilly que se aliou ao grupo para ajudar na sua pesquisa. Agora ele só se preocupa em conseguir dados sobre seu protótipo, então torce para que Joe não morra rápido demais. Em outro lugar, Zai espera ansioso a ordem do mestre para eliminar Raigon. O mestre recusa e diz que vai mandar os outros atrás dele. As mortes não vão importar para a organização. É só questão de tempo até o objetivo ser alcançado. Um flashback mostra 3 ninjas em o código ninja é recitado. O primeiro é nunca revelar os segredos do ninja. O seguinte é que o ninja deve ser emocionalmente desapegado. E o terceiro que a missão vale mais que a própria vida. Os 3 ninjas terminaram de recolher as informações que buscavam. Missão cumprida. Em seguida, realizam um ritual em reconhecimento à habilidade deles como Shinobi. É tradição e recebem nomes, Zai, Raigon e Mary. Mas não é só isso. Ficam pasmos ao saber que uma arte secreta será passada a cada um. Devem manter isso escondido para sempre, e todos concordam.
O responsável acredita que serão os líderes do vilarejo no futuro. E vemos que Yamagi também estava lá. Mais tarde, Joe comenta que ter nomes fará com que sempre se lembrem uns dos outros. Decidem comemorar com uma bebida, e Joe ainda avisa Zai para não revelar a própria arte secreta por acidente. Zai nunca faria isso e até diz que seria uma surpresa se um dia eles se enfrentassem. Parece frio, mas jura que o laço entre eles é mais forte que sangue. Então juram arriscar a vida juntos para fazer o que for preciso. Bebem, riem quando o Joe não aguenta a bebida e logo partem para outra missão. No começo tudo vai bem, mas a Mary hesita ao ver uma criança e acaba levando um tiro, fica muito ferida e pede para Joe ir embora. Ele a revive, leva para uma caverna próxima. Mary quer que ele fuja sozinho, mas ele recusa de novo. Ela tenta se matar e ele a impede. No último apelo, ela implora que ele vá embora e lembra o código de desapego até dos aliados. Mas Joe, com o pulso disparado, diz que desde que a conheceu já havia quebrado esse código. Mary não resiste às palavras dele e rola um momento terno. Tempos depois, Zai os encontra, ambos em péssimo estado. No presente, Zai já não é o mesmo. Enquanto isso, Mike recebe um telefonema do chefe. Pode fazer o que quiser, já que não está em casa, mas com a Emma a história é outra. Ela pede desculpas por não ir com ele ver o administrador, e ele, meio de sacanagem, diz que já estava pensando em como se livrar dela. No outro lugar, Joe espera encontrar a pessoa misteriosa que acaba ligando. Diz que Owl City tem tecnologia por todo lado, inclusive sensores por todo o perímetro. Esses sensores checam se a pessoa tem permissão para entrar. Sem permissão, recebem um aviso. E se ignorarem, o sistema simplesmente os elimina. Como se não bastasse, o espaço aéreo sobre a cidade tem uma barreira que só deixa passar chuva e vento. Entrar por cima é impossível, então Joe terá que ir por baixo. Há uma instalação que controla os sensores, e o homem manda ao Joe todas as informações necessárias. O lugar está cheio de câmeras, armadilhas a laser e mercenários patrulhando cada setor. Vai ser difícil, mas o plano só funciona se o Joe evitar qualquer combate. Se ele passar por tudo isso, chega ao bloqueio da cidade. O homem corta a energia, só que por 5 segundos apenas. Se passar disso, o alarme dispara. Ele lembra ao Joe que tem só 5 segundos, a única chance. No restaurante, Emma mostra a Mike como é o tal administrador. O nome dele é Jason e ela torce para que ele não tenha mudado a cara. Mike diz que acha o cara de qualquer jeito e que depois ensina um truquezinho para Emma. Ela não vai junto, só pede que ele tenha cuidado. Ela ainda tem muito a aprender com ele e espera ficar protegida pelo seu olhar. Mike parte finalmente, e a gente percebe a intimidade deles quando Emma lembra da filha dele. Em Oza City, o desconhecido desligou todas as câmeras. Joe tem 8 minutos para começar a infiltração. Joe desce para os subterrâneos e o homem lhe indica exatamente quando avançar para driblar os mercenários. Joe faz certinho e usa sua capacidade atlética para não ser pego. O cara até avisa os padrões das mudanças dos lasers, mas isso ainda testa o físico do Joe. Quando ele quase passa pelas lâminas, uma gota de suor encosta num feixe e o alarme dispara. Joe não pode voltar, então elimina vários mercenários e segue com a missão. Chegando ao bloqueio, o homem corta a energia, mas Joe leva um choque. É o Shi que aparece ali. Os dois se cumprimentam pelos nomes de ninja e o bloqueio volta a ligar. Joe diz a Shi que Mary está morta e exige saber se a ordem veio de Yamagi. Zai não responde e fala só que quem tentou enganar a morte continua sob sua sombra. Zai decreta que Joe vai morrer e se vai. Mike chega para encontrar o informante desconfiado do lugar escolhido. Emma lembra que os chefes do FBI estão de olho neles, então Mike só deve contatar em emergência. Ele entra no fliperama caindo aos pedaços e encontra um cara chamado Jason. Em outro lugar, informam Yamagi sobre a invasão. A tal Asuka ainda analisa por que a barreira caiu, mas acha que Joe teve ajuda de dentro. Liu só quer metê-lo pra dentro já, e Yamagi explica que atacar agora seria burrice. Liu é um verdadeiro psicopata ao sugerir que só deixem Joe entrar na cidade. Eles têm toda a força lá dentro, então a arte secreta do Joe não vai adiantar quando a turma o esmurra. Asuka teme que a confusão prejudique a imagem de Oza, mas Joseph acha a ideia ótima. Eles combinam de levá-lo para algum lugar na cidade e Joseph mal pode esperar para coletar dados. O contato de Joe diz que decidiram deixá-lo entrar na cidade, mas é claramente uma armadilha. Estão mandando ninjas altamente treinados para eliminar ele, e o cara garante que Joe vai morrer se tentar lutar. Ele sugere que Joe não vá, mas Joe já decidiu. Vai eliminar Yamagi e todo mundo. Era pra isso que veio à cidade e pode não ter outra chance. O sujeito fala pra ele se mover às 7 horas porque a cidade vai fazer um desfile pra encobrir a briga. No fliperama, Mike tenta arrancar informações, mas Jason tá mais preocupado em como foi descoberto. Mike ignora o cara e acha a passagem escondida. Na cidade, o desfile começa e vemos Joe na sala de vigilância. Ele segue por um túnel enquanto Joseph e os outros o observam. Ao entrar no túnel, Joe é, claro, recebido por vários ninjas mortais. Jason leva Mike ao quarto secreto e conta que pretende derrubar a empresa inteira. Guarda um ódio sério porque foi praticamente expulso.
Mike pergunta se o cara não tem algum problema de personalidade, mas Jason diz que todos tinham inveja dele. Ele vem cavando os segredos da galera pra expor, mas ninguém acredita. Mike diz que acredita nele e que também quer derrubá-los. Jason consegue invadir o sistema deles, mas anda evitando porque teme as consequências se forem pegos. Mike garante que vai protegê-lo e insiste para Jason invadir. De volta à cidade, Joe vira assassino e massacreia vários ninjas. Com habilidade, fatiou todo mundo sem levar um arranhão. Joe até usa um truque sujo, enche a boca de um dos ninjas com explosivos e estoura o grupo todo. Os fogos ajudam a encobrir a briga e vemos que X espera pacientemente. De volta com Mike, Jason invadiu o sistema da OUSA, mas nada de estranho ainda. No fim, acham uma lista de CPFs com preços. O arquivo se chama Bound, nome de um grupo de espiões corporativos. Parece que a OUSA compra identidades falsas para infiltrar agentes. Isso prova a corrupção deles, mas nada sobre ninjas. Aí Mike leva um choque, o nome da Emma está na lista. O que está acontecendo? Soam alarmes quando expulsam Jason do sistema, e ele vê que tem gente lá fora. Eles se abrigam enquanto a Arcádia é invadida, e Mike dá um jeitinho esperto para distrair os intrusos. Eles conseguem escapar, e Mike percebe que o FBI que deve ter vazado a informação. Jason fica apavorado, e Mike diz que os caras provavelmente são mercenários contratados pela OWZA. Na cidade, Joe continua o ataque, entrou num prédio e varreu mais inimigos. Mike tenta falar com a Emma, mas ela estranhamente não atende. A situação piora quando são perseguidos pelos mercenários, e o carro velho do Mike não anda nada. Ele tenta revidar mesmo estando sem chances, mas pouco adianta. Jason, meio lunático, tem uma ideia e faz um ônibus atingir um dos perseguidores. Mike manda ele pisar no freio e mostra a pontaria, derrubando 2 mercenários. O carro dá uma freada brusca, e Jason tem que se proteger. Mike atira no último mercenário. Joe atravessa o prédio e os guardas finais ficam apavorados. Ele é um homem com missão, respirando pesado enquanto lembranças da família o invadem. No top floor, Joe encontra Liu e outros assassinos, impressionados por ele ter chegado tão longe. Joseph observa, ansioso para ver o resultado do teste. Joe olha para um helicóptero e fica furioso ao perceber que Yamagi está assistindo. Ele grita para ele tomado pela raiva e parte correndo rumo ao helicóptero. No entanto, ele é impedido por um dos assassinos. Joe percebe que seus ataques não surtem efeito neles e acaba sendo arremessado. Joe usa seu jutsu, mas Layla não se impressiona com aqueles truques ninja velhos e ultrapassados. Joe consegue surpreendê-lo com algumas bombas de fumaça e mostra que seu único alvo de verdade é o Yamagi. Joe grita o nome Yamadi como um possuído e se lança rumo ao helicóptero, mas seu gancho se rompe. A queda causa um dano sério e a máscara de Joe se quebra. Sua mente ainda revisa lembranças da família, e ele diz de forma sombria que algo vai acontecer a qualquer momento. Os assassinos se aproximam, e Joe lembra o médico que lhe disse para nunca mais usar sua arte secreta, que da próxima vez vai matá-lo. Mas Joe não tem mais nada a perder. Prepara-se para tirar a agulha do pulso e declara que logo estará junto da família. Joe retira a agulha outra vez, e se esfaqueia com ela. O corpo de Joe entra em convulsão igual da última vez, e ele leva um golpe de um dos assassinos. Os assassinos o arremessam de novo, e Liu zomba enquanto ele está no ar. Mas dessa vez, Joe consegue perfurar um deles. Ele cobre tudo de fumaça para se ocultar, embora acabe sendo visto. Joe se move, entra e sai da fumaça e consegue cravar a lâmina em outro assassino. A velocidade cegante de Joe lhe permite desviar de vários golpes, inclusive de uma espécie de bola de fogo. E ele inicia uma encantação aterradora. Contudo, antes de usar o ataque, Joe sofre um ferimento grave da assassina Rosa. Liu decide ficar com Joe para si e chove socos sobre ele. Os assassinos continuam a espancá-lo, fazendo Joe gritar de dor, e Liu já está entediada da luta. Nesse instante, Liu para a surra. Alguém apareceu. Começa a chover e Zai chega para perguntar se Joe finalmente entendeu. Ele explica que o caminho para o inferno que Joe trilhou é inescapável. Joe só consegue pensar em se vingar do Yamagi. Ele ataca Zai sem pensar, mas acaba arremessado ao chão. Joe repete o nome Yamagi sem parar, então Zai se prepara para tirar sua vida. Shi declara que tudo termina agora, e Joe não diz nada, apenas se prepara para morrer. Shi balança a lâmina e todos ficam em choque. Shi encara incrédulo quando seu ataque é detido pela assassina Rosa. O assassino colocou dispositivos nos outros para desligá-los e eles pulam do telhado com Joe. Esse cara faz explodir uma bomba, e a enorme detonação impede Zai de persegui-los. Yamagi ficou para ver o ataque fracassar e os olhos de Joe se abrem. Ele ainda está vivo. No outro lugar, vemos Mike numa situação feia, sendo carregado por Jason pelo deserto. De volta a Joe, ele ainda cai do prédio. A mão dele se estica para o céu como se buscasse algo, mas logo perde a consciência. Os assassinos olham pela beirada e Joe já se foi há tempos. Um deles se pergunta por que o tal traidor virou as costas, mas Liu nem liga. Ele só vibra com a caçada. No dia seguinte, um cara aparentemente comum recebe uma mensagem de Liu. A mensagem também chega a outros assassinos que se misturam à sociedade como gente normal. Liu chama esses agentes de falcões valentes e diz que o corvo traidor acabou de sair do ninho. O
Corvo enganou todo mundo e agora abriga o maior inimigo deles, o tigre. Liu ordena que ninguém saia da cidade. Quer que encontrem os dois a qualquer custo e lhes arranquem o coração. Outra cena, Joe acorda e sua salvadora se revela, Emma. Mas Emma é só uma das personas dela. Nem é seu rosto verdadeiro. Quando Joe voltou ao hospital, o líder da organização a mandou descobrir por que ele ressuscitou. Eles supuseram que ele podia se reviver repetidas vezes, então queriam entender a técnica. Artes secretas só aparecem em combate, por isso ela teve de observá-lo bem de perto. Por isso ela fingiu ser a agente Emma do FBI. É a identidade dela dentro da organização como ninja, mas ela tem outra. Joe fica chocado quando ela muda a voz para o homem misterioso que o ajudou a invadir a cidade. A razão dela em ajudar Joe foi para que ele pudesse se vingar. É difícil de acreditar. Ela observava Joe como Emma por ordem da organização, mas também traía tudo para ajudá-lo. Ela revela que tem objetivos próprios e precisa de Joe vivo para alcançá-los. Declara que os tenentes que ele enfrentou são perigosos demais, pois usam armaduras extremamente poderosas. A arte secreta do Joe será inútil contra eles, e ele vai morrer se tentar lutar de novo. Emma revela que ainda há esperança. Ela trouxe um poder capaz de eliminá-los, e mostra a Joe outra máscara. De volta com Yamagi, contam-lhe sobre um traje que um negociante lhes roubou. Ainda estava em desenvolvimento, parecia que ela planejou essa traição há muito tempo. Yamagi, porém, não se preocupa. Ele tem certeza de que logo serão capturados. Esses trajes se chamam Guzoku Gear. São armaduras de combate ultra avançadas, feitas para funcionar com todo tipo de técnica ninja. Unem séculos de tradição ninja com tecnologia de ponta. Emma fazia parte da equipe de desenvolvimento, então conta que o traje que roubou é o mais avançado de todos. Só precisa finalizá-lo e será como um corpo novo para o Joe. Emma não sabe o que vai acontecer se a organização os achar primeiro. Vemos que eles estão em apuros. Em outro lugar, Mike recupera a consciência, e Jason o repreende por ter colocado a si mesmo na missão de protegê-lo. Mike não acredita que ficou desacordado por 10 dias inteiros, mas Jason garante que estão seguros. Ele os levou para uma casa isolada de um rico excêntrico, onde ninguém nunca aparece. Mike tenta ver o lado bom. Serem atacados significa que chegaram perto de descobrir segredos. De volta ao Joe, Emma testa o traje e falha. Precisam de um reator de energia, o coração do traje. Mas peças assim só existem na sede. Ir até lá é praticamente suicídio, então resta apenas uma opção que ela não quer enfrentar. Joe ainda é assombrado pelas lembranças daquele dia terrível, e voltamos no tempo para quando ele estava com Mary. Ela o enfaixou e explicou sua filosofia ninja. Acreditava que ter força de vontade para controlar as emoções nos momentos mais extremos tornava a pessoa invencível. Joe usa essa memória para se acalmar, mas vemos que a organização está se aproximando do esconderijo. Eles ainda têm um último lugar para checar e o Big D se voluntaria porque tem um pressentimento bom. De volta ao esconderijo, Emma termina o reator e as placas de armadura, faltando só uns ajustes. Um tempo depois ela anuncia que terminou. O traje agora se chamará Kamui. É um protótipo feito do zero, pensado para alcançar o máximo potencial de combate. É um projeto totalmente novo, então funciona de um jeito bem diferente das outras armaduras. Vestir não basta, é preciso ligar a armadura ao cérebro do usuário. A roupa reage no instante em que a pessoa pensar em usá-la, então o tempo de reação é algo nunca visto. Além disso, quanto mais vividamente o usuário visualizar suas ações, mais rápido e potente a armadura as executa. O problema é que imergir o cérebro é um sofrimento danado. Joe será colocado num sono profundo e não acordaria nem se o espetassem no peito. Emma garante que da próxima vez que ele morrer será a última, e conta outro segredo. Ela estava lá na noite do ataque à família dele e usou uma técnica secreta para salvar sua vida. Foi ela quem cravou agulhas no pescoço e congelou cada célula por uma via especial. Mas uma vez que essas vias são fechadas, nunca mais podem ser usadas. Joe fica furioso e exige saber por que ela o salvou e não salvou a família. Ele teria morrido feliz para salvá-los. Ele está ficando agressivo, então Emma o nocauteia com um aparelho. Aí tocam alarmes. A organização está chegando. O Big D arromba a porta e Emma entra em pânico, mas só tem uma bomba no quarto. Ele elogia a esperteza dela justamente quando a bomba explode. Emma montou um manequim para enganar, mas a coisa complica quando Liu aparece. Emma se choca. Ele diz que, ao não achá-los, tiveram que ficar em movimento constante. Infelizmente, todo o movimento na cidade é rastreado, e ele conseguiu reduzir a posição deles a um único veículo. Liu continua falando, mas Emma repara. A taxa de imersão do Joe está só em 10%. Emma toma medidas drásticas para tirar Liu do caminhão e aparece vestindo a armadura. Liu sempre sonhou em enfrentar outra armadura. Os dois se preparam para o combate. Com Mike, ele decide rastrear todo mundo da lista, mas Jason precisa de um computador. Mike pensa em como Emma saberia onde achar um, e lembra que o carro dela é praticamente um computador sobre rodas. Com Emma, vemos que sua batalha intensa contra Liu já começou.
Liu assume o controle da briga, mas Emma declara que lixo como ele nunca seria um verdadeiro ninja. Ela usa todos os seus braços robóticos e assume o comando de vários caminhões autônomos. Liu consegue detê-los, e ela revela que sabe que Liu não contou a ninguém sobre a chegada dele ali. Liu na real não liga pra organização, ele só quer lutar. Ele só quer lutar em combates até a morte, por isso virou ninja. Emma fica completamente irritada com ele, e isso só o deixa mais animado. De repente, Liu vê várias Emmas aparecerem, mas sabe que ela só tomou o controle de suas ópticas. Emma consegue apunhalá-lo algumas vezes, mas Liu claramente tinha um plano. Algo está pronto, então ele solta um ataque enorme que varre todos os clones da Emma. Emma tenta alcançar a máquina que parece recarregá-las, mas Liu a impede. Liu consegue recarregar a si mesmo, e a máquina que Emma iria usar é destruída. Ela entra em pânico. Sua roupa não tem mais energia, e Liu começa a provocá-la. Ele zomba dela por achar que poderia vencê-lo e desaba socos sobre ela. Ela sabe que não pode desistir ainda, pois ainda falta tempo até Joe terminar de sincronizar com a armadura. Emma deixou uma gravação dentro da consciência do Joe, e ela começa a tocar. Enquanto Emma apanha, a gravação explica que ela talvez já esteja morta. Também revela que Mary a salvou uma vez, e desde então mantém contato em segredo. Na noite do ataque, Emma correu até a casa delas para salvá-las, mas chegou tarde demais. Joe foi o único que ela conseguiu salvar, então ela pede desculpas pelo ocorrido. Mary sempre quis que Joe vivesse, e Emma só tentou realizar o desejo dela. Emma fez tudo o que podia e agora se despede de Joe. Nesse instante, o fogo furioso dentro de Joe faz a sincronização terminar antes do previsto, e a cidade inteira perde energia. Joe lembra das palavras de Mary sobre controlar as emoções, e todos observam esperando o que vai acontecer. Então, a armadura de Joe acende de dentro da escuridão. Todos assistem em expectativa, e Liu começa a provocar Joe. Ele sabia que Joe seria o desafio que queria, e se confirma quando Joe o esmaga. Liu fica deitado enquanto Joe se aproxima e saca suas armas. Liu ganha tempo, empurra Joe para trás e começam a briga. Liu se empolga, diz que sente a fúria e o desejo de sangue de Joe, e resolve igualar a intensidade com um ataque poderoso. Incrivelmente, Joe consegue desviar dessa chuva de projéteis, deixando Liu boquiaberto. E aí ele lembra da dica da Emma: quanto mais você visualiza a ação, mais rápido e forte a armadura executa. Joe usa isso para mover-se num piscar de olhos e esquiva do ataque do Liu. Liu perde a paciência e solta uma bola de fogo imensa. Mas Joe, agora uma fera, simplesmente atravessa as chamas. Ele arremessa Liu por várias paredes. Liu vê que não conseguiu fazer nada contra Joe. Entende enfim o que é um ninja de verdade e exclama que não se arrepende de nada. Ele se sente em paz, mas surpreendentemente propõe que deixem esse mundo juntos. Emma aparece nesse instante e vê Liu explodir os dois. Joe, intacto, garante que a morte de Liu não será nada rápida nem tranquila. Joe não terá piedade, e Liu o chama de sádico. Tempos depois, Delia explica que receberam a cabeça de Liu como aviso de Joe. Joseph fica pasmo, apontando que Joe manuseou a armadura na primeira tentativa como se já fosse natural. Joseph quer estudá-lo e propõe um acordo, o que é impensável, e a Maggie decide acelerar seu plano, porque só importa a causa dele mesmo. Joseph o observa partir e diz que aquelas palavras soaram como as de um verdadeiro ninja. Com nosso protagonista, Emma garante que por enquanto estão seguros. Os tenentes com armadura são vistos como o poder máximo da organização. Mas Joe acabou de detonar um deles, então provavelmente vão esperar uma chance infalível antes de enfrentá-lo de novo. Em seguida, vemos Imade conversando com Zai. Zai promete cumprir qualquer missão que Imade deseje, então Yamagi decide que não vai mais segurar Shai. Permite que Shai vá e acabe com Joe, declarando que Joe morrerá por sua mão. No caminhão, Emma percebe Joe olhando para ela e diz que não namora homem casado. Ela entendeu tudo errado. Joe só quer saber que tipo de relação ela teve com Mary. Emma explica que não seria quem é hoje se não fosse por Mary, porque Mary foi sua salvadora. Um flashback mostra Emma disfarçada eliminando um alvo. Ela fica chocada quando uma lâmina é encostada no seu pescoço, e era Mary. Mary ficou impressionada com o trabalho dela, e a fez sua parceira. Mary foi a primeira mentora de Emma, e ela a admirava porque Mary sempre cumpria a missão sem falhar. Para ela, Mary era o ninja ideal. Na época, Zaijo e Mary eram tidos como os melhores ninjas, e todo mundo achava que um dos dois herdaria o comando da organização. Um dia Mary quis saber por que Emma sempre usava máscara. Emma explicou que o rosto dela ficou todo deformado num acidente terrível. Os pais não suportaram nem olhar, então foram embora. Ela ficou completamente sozinha até o dia em que foi adotada pela organização. O antigo chefe disse na lata que ela já não tinha a cara de uma pessoa respeitável. Mas justamente isso é o que permitiria que ela se transformasse em qualquer um. Emma se inspirou e o chefe declarou que ela passaria a vida como ninja. Ela usou essa inspiração para virar uma mestre do disfarce e poder ser quem bem entendesse. Ao ouvir isso, Mary tirou a máscara e disse que ela era linda.
Emma não queria piedade, mas Mary garantiu que falava sério. Emma era a pessoa mais bonita que ela já vira. Emma conta a Joe como Mary era incrível de tão convincente que era. Um dia, Mary falou para Emma sobre como cresceu com Zai e Joe. Para todo mundo, os dois pareciam bem ameaçadores, mas ela revelou que na verdade são garotos imaturos. Os dois eram muito preciosos para ela, mas isso preocupou Emma. Apegar-se às pessoas gera emoção, e essas emoções acabam distraindo no campo de batalha. Emoções é o que mata ninja, por isso o código proíbe esses vínculos. Algum tempo depois, Mary revelou sua arte secreta a Emma: fazer parecer que alguém morreu, colocando o corpo em animação suspensa. Emma ficou chocada quando Mary quis ensiná-la, alegando que artes secretas nunca deveriam ser reveladas a ninguém. Mas Mary já tinha decidido, chegaria um dia em que Emma teria de usar aquilo. Emma considera aqueles dias com Mary os mais felizes da vida, mas tudo acabou de repente. Yamagi assumiu como chefe e, por algum motivo, convidou pessoas de fora para entrar na organização. Yamagi um dia perguntou a Emma o que ela achava que era o orgulho de um ninja. Ela respondeu que é proteger a paz do Japão. Ele então se perguntou o que aconteceria se o Japão desaparecesse. O ninja o seguiria rumo ao nada? No fim, o antigo chefe faleceu. Yamagi começou a transformar a organização ainda mais. E isso passou a incomodar muita gente. Numa noite, Mary contou a Emma que estava grávida. Emma ficou em choque e mais surpresa ainda quando Mary disse que aquilo aconteceu porque ela se apaixonou por alguém. Mary decidiu que não tinha mais lugar na organização por ter quebrado o código. Depois disso, Joe ficou pasmo com a gravidez, mas explicou que ser ninja era o único jeito que sabia viver. Ele teria que aprender a ser pai, e duvidava que conseguiria. Mary o tranquilizou dizendo que daria certo, porque criariam um filho juntos. Um tempo depois, Yamagi anunciou que a organização deixaria o Japão e ficaria sob o controle de uma grande potência. Todos ficaram revoltados, mas ele declarou que quem se opusesse seria marcado como exilado e eliminado. Proteger o Japão é o orgulho deles, então poucos tiveram coragem de enfrentar Yamagi. Dois até tentaram atacar, mas Yamagi tem um poder aterrador que permite puxar pessoas à distância. Ele dilacerou seus opositores, e o sujeito surtado ainda pisoteou a cabeça de um deles. Alguns queriam agir contra ele, mas isso só dividiu mais o grupo. Yamagi declarou ser a verdadeira encarnação do ninja, e que enquanto ele vivesse, o ninja não morreria. Acabou se formando um grupo com o objetivo de acabar com Imagi, mas um ancião explicou que provavelmente todos perderiam a vida tentando. Então decidiram fugir da organização, na esperança de transmitir sua vontade. Teriam de suportar a vergonha de virar fugitivos, mas essa era a nova determinação deles. Mary foi encontrar o ancião e revelou que criou algo que permitiria mudar o rosto deles. Ela entregou aos que planejavam fugir e o ancião lhe desejou sorte criando o filho. Algum tempo depois, Emma confrontou Mary. O antigo chefe lhe deu a missão ultra secreta de avaliar se o próximo candidato a líder merecia o posto. Se não merecessem, ela deveria eliminá-los. Mary apontou que o chefe já estava morto há muito, e Emma explicou que recebera a missão já fazia tempo, antes de tudo acontecer. Emma pediu desculpas por ter enganado Mary, mas tinha que cumprir a vontade do chefe. Mary então a chocou. Disse que sabia de tudo o tempo todo. Emma implorou: só me entregue seu filho, eu volto para a organização. Mary recusou, e elas lutaram. Logo, Emma percebeu que Mary vinha escondendo seu verdadeiro poder o tempo todo. Triste, Emma admitiu não conseguir nem imaginar a cara dos pais, e sempre que tentava, via só Mary. Ainda assim, tiveram que continuar lutando, e Emma acabou vencendo. Emma foi sagaz. Notou que Mary se mexeu para proteger o bebê no último segundo. Se não tivesse, Mary teria ganhado. Emma se esforçou para eliminar Mary. Sempre quis ser ninja, mas a organização mudou demais. Mesmo assim, não conseguia fugir. A vergonha de voltar seria insuportável. Ao invés disso, decidiu tirar a própria vida, mas Mary a impediu. Mary explicou que ninjas não podem viver de emoção e por isso não têm família, mas o bebê dera a Emma uma família e um novo motivo para viver. Mary declarou que emoções não matam ninjas, dão vida a eles. Disse que sempre considerou Emma da família. Emma se emocionou e confessou o mesmo. Decidiu ficar na organização para vigiar tudo por dentro. Emma manteria contato com Mary, e até avisou quando foi enviada para infiltrar o FBI. Mary sempre falava das dificuldades de criar uma criança, mas nunca trocaria isso por nada. Para Emma, Mary era o exemplo do que é ser ninja. Por isso, Emma resolveu cumprir seu dever até o fim, o que lhe permitiu investigar de dentro e descobrir os planos de Yamagi. Eles estão ficando sem tempo para detê-lo, afinal Yamagi já está executando seu plano mestre. Noutra cena, vemos um comercial do Joseph sobre seus reatores, OZR. O novo combustível supostamente gera calor infinito, e agora a cidade promete poupar 80% da conta de energia dos cidadãos. Joseph apresenta isso a um agente do governo porque quer construir mais usinas. O agente prefere não apressar o projeto e diz que a população vai se levantar contra o risco ambiental que essas usinas representam. O oficial fica pasmo ao saber que Joseph já tem o apoio de vários membros do governo e imagina que ele os tenha comprado.
Joseph nega veementemente esse tipo de jogo e pede só que esse sujeito aceite a proposta. Emma explica que parte do plano de Yamagi é permitir que a Osa use suas forças como força bruta. A Osa vai assumir toda a infraestrutura energética e de dentro controlar cada país. Quando Emma virou tenente, ficou óbvio para ela que a organização era só fantoches da OW. Eles não seguem mais o caminho ninja. Por isso Emma acredita que seu destino agora é ajudar o Joe. Em outro lugar, Jason surta ao ouvir falar de ninjas. Ele culpa o Mike por tê-lo metido nessa encrenca, mas Mike logo lembra que eles cedo ou tarde iriam achá-lo na sua caverna de nerd. Mike lembra Jason do rancor que ele tem contra a empresa Ousa e o convence a continuar investigando. Jason percebe que Mike reconheceu o nome Emma na lista e fica curioso sobre quem ela é. Perto de Ousa City, os cidadãos precisam passar por revista na saída. Emma tem uma carta na manga. Ela ativa algo que corta a energia da cidade. Os heróis forçam a saída e a cidade nem tem carga suficiente para ligar os drones. Emma diz que não sabe onde Yamagi está agora, mas tem certeza de que as ações do Joe o obrigaram a colocar o plano em movimento. Sobre o próximo passo, eles vão para uma usina inacabada onde vão supercarregar o traje do Joe. Um teste operacional vai rolar no dia seguinte e os tenentes vão estar lá também. Joe não poderia querer mais. Ele planeja forçar respostas sobre onde Yamagi está. Emma ficou impressionada com o controle dele no traje e quer que ele se lembre daquela sensação. O traje funciona melhor quando ele não está distraído, então Joe precisa conter sua raiva. Joe sabe disso, mas explica que sua fúria não é algo que se reprima fácil. Aquela noite ele lembra de quando a Mary lhe ensinou a controlar as emoções. Ele ainda é assombrado por aquela noite, e agora sabe que o único desejo da Mary era que Joe continuasse vivo. Emma pensa em como o desempenho do aparelho Gazoku depende do coração e da força de vontade de Joe. Se isso falhar, ela jura que será ela quem vai proteger Joe. No outro lugar, alguns soldados ficam chocados ao topar com um dos tenentes. O tenente domina o campo de batalha, e vemos que aquilo era uma demonstração que Joe dava a outro oficial do governo. Ela entende perfeitamente o que Joseph está dizendo, e admite que os ninjas podem ser muito perigosos. No outro setor, alguns engenheiros se acham satisfeitos porque o último teste num dos trajes saiu perfeito. Emma está por perto e diz a Joe que conseguiu tanques de energia portáteis para supercarregar o traje. Nesse momento, Big D a confronta e diz à traidora que ela não vai escapar. Emma foge pela vida enquanto é atacada, mas Joe aparece para resgatá-la. Big D vibra em vê-lo ali. Sempre quis enfrentar um adversário como Joe. Recusa correr ou se esconder diante de um verdadeiro guerreiro. Big D revela que sabe o que Joe quer e promete dizer onde Yamagi está se Joe o derrotar. Emma acha que é uma armadilha, mas Joe não dá a mínima. Sempre planejou enfrentá-lo de frente e os dois começam a brigar. A mistura de chute de Big D com aqueles tentáculos tipo centopeia foi demais para Joe, que rapidamente é dominado. Emma tem certeza de que a organização tem um plano contra eles e tenta bolar um jeito de virar o jogo. Emma mira o reator e decide que precisa cortar a capacidade deles de reabastecer por wireless. Ela precisa se equipar parcialmente, porém, quando é atacada por uma daquelas centopeias. Joe também está na luta, trocando golpes com Big D, consegue cortar a cabeça de um dos monstros, mas os chutes de Big D são outro nível. Emma usa várias manobras e até sobe numa centopeia para desativá-la. Ela ainda tinha mais truques na manga. Usa um dos tanques de energia para explodir outro monstro junto com o reator. Explode um pouco demais. A sala começa a desabar e ela despenca pelo chão. A situação fica feia para ela, mas por sorte o Joe surge do nada e a salva de novo. O sistema cai, a energia da armadura some e eles ficam presos sem poder se mover. Big D observa que bastaria chamar os outros e Joe e Emma morreriam, mas ele não usa truques baixos quando enfrenta uma guerreira de verdade. Ele avisa que da próxima vez não haverá interrupções e se vai. Depois Joe se pergunta por que Emma se esforça tanto para protegê-lo, já que não é só por causa do desejo da Mary. Ela diz que faz isso porque prometeu a si mesma cumprir tudo até o fim, custe o que custar, e justo então recebe a notificação de que seu carro-computador foi ligado. Eles imaginam que pode ser a organização, mas Emma sente que é outra pessoa. E estava certa. Vemos Mike e Jason no volante. Mike usou seu distintivo do FBI para chegar até ele, mas Jason diz que logo isso não vai adiantar. Na real, o Mike nem liga para ser do FBI. Proteger inocentes é um trabalho que ele mesmo se deu. Infelizmente, Jason não consegue quebrar a criptografia. Só um gênio faria aquilo. Isso preocupa, porque os faz perceber que Emma deve ser uma peça importante na organização. Então o rádio liga sozinho, e Mike reconhece uma música de quando estava com Emma. Ele a repreendia por agir sozinha demais, e ela dizia que hesitar pode custar caro. Mike via aquilo como falta de confiança e exigiu que ela fosse dele de volta. Ele explicou que na atividade deles, um parceiro é quase família, e ela deixou claro que ele era só um colega. Mike não deixou o mau humor vencer, levantou-se e começou a cantar.
Enquanto ouvimos sua desafinação, vemos um breve montagem do tempo que passaram como parceiros. O canto terrível acaba conquistando ela. Naquela noite, Jason entra em pânico ao ouvir alguém vindo atrás deles. Mike manda todo mundo se acalmar, mas Jason entra em pânico e parte para a ofensiva. Eles são capturados, mas era só Joe e Emma. Mike não acredita que a Emma foi ninja o tempo todo, e ela admite que o que fez não tem desculpa. Ela decide que pedir desculpas não vai apagar o que fez, e isso irrita o Mike. Ele percebe que Emma o mandou atrás do Jason só para desviá-lo ainda mais da verdade. Mike fica furioso e vai ficar sozinho por Sua saída dramática é estragada quando o boneco pisa em uns rojões, e Emma acaba cuidando dos ferimentos. Ela realmente pede desculpas, e Mike lembra que ela estava cumprindo um juramento que prometeu levar até o fim. Ele mostra a ela o desenho que a filha fez para ele. Diz que ela o amava porque Mike protege todo mundo dos bandidos. Essa é sua missão. A filha morreu num acidente, e a lembrança vira um peso que não sai da cabeça. O coração dele está amarrado àquelas palavras e ele sente que tem de cumprir sempre o que prometeu. Mike acredita que todo mundo carrega uma maldição na vida, e dá pra ver que isso vale também pra Emma. Ele conta que não ficou triste por ela esconder coisas, ficou por ela ter esquecido que ele sempre estaria ao lado dela. Emma entende como o desenho virou uma maldição pra ele, mas acha que um dia pode ser útil. Na manhã seguinte, Emma revela que a OUSA está construindo cada vez mais usinas para tentar dominar a infraestrutura energética do país, e os ninjas são a força que usam para isso. Infelizmente, as provas que juntaram são tão absurdas que ninguém ia levar a sério. Se a OUSA conseguir executar o plano, será o fim do país. Em outro lugar, Joseph recebe a ordem. Encobre o incidente ou faz um pronunciamento público para acalmar a população. Joseph garante que vai resolver e encara o horizonte com aquele olhar de vilão maldito. O grupo então decide o próximo passo. Emma e Joe vão visitar usinas ativas para desligá-las e, ao mesmo tempo, roubar suprimentos de energia. Mike e Jason continuam investigando, mas Mike avisa que pode acabar expondo ao mundo que os ninjas existem. O Joe não tá nem aí, então a Emma dá acesso ao computador dela pro Jason. O Mike pisa na bola ao perguntar se Emma e Joe estão ficando e leva um chute nas partes por causa disso. Em outro lugar, o Joseph tá puto porque o Big D deixou o Joe escapar, e a Maggie diz que o Joe é perigoso no corpo a corpo, então Big D fez certo. Joseph fica furioso porque os políticos querem abandonar o plano por causa desses ninjas sem cérebro. O Joseph tá completamente doido, diz que controla pessoas, a natureza e tudo que vive. Trata a dominação do mundo como um joguinho, mas ameaça encerrar a parceria se Yamagi não conseguir controlar os ninjas. Essa história de é só um jogo não cai bem com o Yamagi, que fala que a missão dos ninjas é caçar escória como o Joseph e eliminar. Joseph perde a cabeça e diz que da próxima vez que a galera dele errar, vai obrigá-los a cometer seppuku. Quando sai, Yamagi comenta que o idiota não sabe diferenciar ninja de samurai. Ele decide que chegou a hora de agir, e vemos o Zai. De volta ao herói, Emma explica que o tal circuito Izumo é o coração do equipamento de Soko. É muito sensível e frágil, então tem que tratar com cuidado, do jeito que ele tratou a Mary, embora Joe lembre que vivia a irritando. Emma entrega o manual do equipamento de Soko para ele decorar tudo, mas Joe quer que ela pense mais na própria segurança. Ela já ajudou demais, e ele quer que ela fique com o Mike e comece a bolar um plano de como se esconder depois que isso acabar. Emma cansa desses caras fingindo ser durões, mas Mike lembra que no trabalho deles, parceiro é quase família. Ela se recusa a deixar o Joey sozinho, mas topa ajudar o esquisitão Jason com a investigação primeiro. Jason não gosta de ser chamado de esquisitão e avisa que fez comida pra todo mundo. Ele explica que as gangues mais famosas da história, como a Yakuza, comem juntos, então eles também deveriam. Emma pensa em como Mike e Mary falavam de família e começa a acreditar nisso. Todos se divertem, mas percebemos um rastreador no caminhão deles. Em outro lugar, a secretária de energia quer explicações sobre a explosão da usina. Joseph tenta minimizar, mas o cara avisa que o comitê consultivo não pode mais ignorar a opinião pública, não importa quanto Joseph os esteja pagando por baixo dos panos. Joseph perde a paciência e a ligação acaba. Dilly diz que o Big D tá pegando sua rotina diária de cortada e pediu folga. Não vão conseguir contato com ele, mas Joseph insiste, isso é uma emergência. Big D ignora a ligação, já sabe o que querem e já cuidou disso. Está rastreando o Joe. Esse cara inteligente solta que não adianta viver ou lutar quando não há misericórdia alguma. Joseph fica furioso por ele não ter atendido, então Dilly se oferece para se redimir em nome do Big D. Joseph resolve sair por um tempo, mas ela terá que compensar quando ele voltar. Depois Joseph tromba com Zai, que diz que se fosse chefe dele já teria mandado acabar com o Joe na hora. Zai perguntou a uns pesquisadores o que Joseph fazia ali. Eles disseram que ele só verificava a manutenção do equipamento do Big D. Zai tica o progresso do nosso novo equipamento Gizoku, e é informado que está 95% pronto. No caminhão, Mike pede ao Joe que cuide da Emma quando se separarem. No carro dela, Emma e Jason procuram por um relatório no servidor do OSA. Esse relatório tem provas para derrubar o OSA, além do nome de quem ele atende. É algo enorme, porque essa pessoa é um dos principais figurões do país.
O corte do Big D acaba e ele elogia na habilidade do barbeiro, que melhorou desde ontem. Avisam que a manutenção do equipamento Gosoko terminou, então ele parte. No carro, os Neds acabaram de romper o firewall. Emma pede para Jason se acalmar, mas já é tarde, ele quer vingança. Justo então, o Big D chega e manda o Joe entrar rápido no equipamento de Izoko. Emma autoriza o Mike a usar as armas que estão no caminhão, então Mike manda os Neds ficarem no carro para continuar invadindo. Joe aparece todo equipado e os dois começam a brigar. Joe consegue cortar um dos homens do Big D, mas eles se recompõem e voltam ao ataque. Bem na hora, Big D fica furioso quando os homens do Joseph chegam para atrapalhar a luta. Joseph garante que não vai interferir, e em vez disso atiram no carro da Emma. Ela usa os robôs para proteger o carro, mas avisa que não vai ser suficiente se os caras tiverem lançadores de foguetes. Infelizmente eles têm, mas o Mike pega as armas da Emma e revida. Funciona no começo, mas só o deixa numa enrascada. Emma deixa o resto da invasão pro Jason e se prepara para ajudar a galera. A batalha ninja esquenta, Joe inventa manobras com as lâminas, mas Big D continua empurrando ele para trás. Mike corre um sério perigo até que a Emma surge e acaba impiedosamente com alguns atacantes. O centro de segurança do UAU detecta a invasão, mas já é tarde. O Jason já pegou o que precisava. Aí um atirador de elite derruba o Mike e voltamos ao momento em que ele pediu pro Joe cuidar da Emma. Joe explicou que só quer destruir a organização, então Mike ficou responsável por protegê-la. Por sorte, Mike fica bem e diz que já tomou chutes da Emma piores que levar um tiro. Emma ainda tem muito a aprender com ele, então ele promete, não vai morrer agora. Os dois se juntam para eliminar mais atacantes. Mike abre fogo com uma metralhadora giratória e a Emma mostra habilidade com revólver. Ela acaba numa situação ruim, mas dessa vez é o Mike quem a salva. De volta ao combate com o equipamento Gosoko, Big D parece dominar a situação. Joe faz uma manobra elegante e vira o jogo, cravando a lâmina no peito do Big D. Para surpresa geral, Big D fica satisfeito. A luta foi particularmente refinada. Joe tira o equipamento Gazoko e Emma corre até o Big D. Ele pergunta por que ela os traiu. Ela responde que nunca traiu suas crenças de verdade e que nunca esteve realmente do lado deles. Uma verdade dura de engolir para Big D, mas ele a encara como uma resposta bela. Preparado para morrer nas mãos do Joe, todo mundo se choca quando ele começa a brilhar. Big D percebe que o mesquinho Joseph deve ter armado uma roupa para autodestruição. O lutador honrado fica furioso e protege o Joe com suas centopeias. Mike corre desesperado para ajudar a Emma e a chama. Ela aceita o destino, então usa os robôs para proteger o Mike. Mike só pode assistir e gritar o nome dela enquanto a roupa se autodestrói e provoca uma explosão monstruosa. Em Ousa, Joseph está furioso porque o Big D estragou tudo de novo. A explosão devia ter acabado com os 5, mas só matou uma. Joe sai dos escombros e vê que o Big D sumiu. Corre até Mike e Emma. Ela está em péssimo estado, mas consegue falar e só pergunta se Mike está bem. Ele confirma que está, então ela pede desculpas a Mary por não ter cumprido a promessa. Mike implora para ela aguentar enquanto chamam a ambulância, e Emma mostra o rosto verdadeiro. Ela acha que Mike não a reconheceria assim, mas ele garante que sim. Ele lembra que é só um truque de ofício que ele conhece e promete novamente que vai ensiná-la depois. Emma diz que sempre achou que morreria sozinha, mas Mike não quer ouvir isso. Então ela começa a cantar e voltamos à vez em que Mike lhe deu uma cerveja no bar. Ela imaginou a si mesma mais jovem ali também, se divertiu enquanto Mike começou a cantar. Agora Emma canta essa música, e Mike desaba em lágrimas quando ela morre. O grupo então dá um descanso ao corpo dela. Mike explica que ela era uma dor de cabeça, sempre atrasada, mas eram muito próximos. Conversar com ela era como imaginar falar com a filha. Para ele, Emma era uma segunda chance com a filha, algo que nunca teve coragem de dizer. Ele a chama de boba por achar que morreria sozinha, e se odeia por não ter confessado. Joe, no entanto, tem certeza de que ela já sabia. Ele percebeu pelo jeito. Nunca viu um ninja morrer com a expressão que Emma tinha. Mike desaba de novo e tudo fica em silêncio. Joe promete derrubar a organização e declara que é hora de acabar com essa guerra. Em outro lugar a coisa complica, porque a nova engenhoca Gosoko do Di está pronta. Obrigado por assistir ao meu resumo. Se quiser apoiar o canal, se inscreva na minha newsletter grátis. O link está na descrição.